Loucura e obsessão. Capítulo 11. Técnicas de libertação. O genitor de Carlos era trabalhador afeiçoado ao bem. Dedicando-se a socorrer delinquentes recém-desencarnados, granjeara respeito e amizade em nossa comunidade espiritual. Quando no corpo físico fora probo e cumpridor dos deveres, deixando pegadas dignas de ser seguidas pelo filho, caso a enfermidade traiçoeira não lhe houvesse impossibilitado de avançar conscientemente, galgando os degraus de cada escada do progresso. Tão logo se percebeu da realidade que o aguardava além do corpo, identificando o processo que se desdobrava ameaçando a reencarnação do filho, passou a dedicar-se ao serviço de restauração do equilíbrio de recém-chegados mais infelizes, adquirindo experiências e títulos que pudessem ser investidos em favor da família em sofrimento. Conseguiu na sucessão dos anos o que anelava e recebia agora resposta superior aos seus apelos, graças à anuência do abençoado Dr. Bezerra, que iria cuidar do problema do jovem, pessoalmente, conforme nos inteiramos. Solícito, levou-nos ao quarto onde o filho repousava, em face da ajuda recebida na noite anterior, durante o atendimento da irmã emerenciana. Não notamos a presença dos seus adversários espirituais, que certamente não puderam dar curso ao programa encetado, além do que ali estavam apostos os 2 vigilantes destacados pela benfeitora, que impediam a curiosidade dos burlões e frívolos, assim como dos vingadores. Tratava-se de espíritos que envergaram a roupagem aborígene no Brasil, na sua última estada terrena, cujo porte e expressão facial inspiravam respeito, se não receio dos gozadores insensatos. Adornavam-se de cocares de penas coloridas, lanças e outros objetos, que vinha saber tratar-se de indumentária cerimonial. Conscios do seu dever, eram 2 guardiães adestrados para o auxílio fraterno. O lar dos Viana, naquele momento, transpirava paz. As orações da viúva e a sua exemplar conduta impediam incursões prejudiciais além do impositivo redentor que Carlos experimentava, não lhe piorando o quadro. A escala de valores morais aqui é muito considerada, não ocorrendo como entre os homens a burla ao mérito, o suborno ou a infração ante os direitos adquiridos a nobres esforços. A ação correta se desdobra por meios certos, sem conexões viciosas ou desvirtuamento da finalidade. Demonstrando a alta consideração com que distinguia o instrutor, o amigo Empedocles aguardou a palavra de orientação, sem que fosse necessário apresentar qualquer relatório. Dr. Bezerra deu curso a uma anamnese profunda no organismo físico do paciente, anotando as anomalias que o espírito plasmara no corpo por ensejo da reencarnação, e após o demorado exame, cujos detalhes não pude acompanhar, elucidou. Na pauta do tratamento que nos cabe aplicar ao Carlos, verificamos algumas ocorrências que nos parecem irreversíveis, como expiação necessária em face dos anteriores delitos perpetrados. No entanto, conforme seja da divina vontade, é provável que ele venha recuperar expressiva parcela da lucidez, retornando à realidade objetiva, de forma que possa viver sem mais grave dependência da mãezinha, adquirindo recursos para programar um futuro melhor, feliz em relação ao quadro no qual se encontra em curso. Não será um labor fácil, todavia a tentativa é muito valiosa e oportuna. Confiemos em Deus e esforcemo-nos. Não aspirava a tanto, concordou comovido o pai do enfermo. Venho anelando que lhe sejam diminuídas as
sevicias de que padece, os temores que o subjugam na catatonia, as alternâncias de humor que maceram a mãe. Alguma alteração para melhor, seja qual for, significa uma conquista a que ainda não fazemos jus, sendo acréscimo de misericórdia do Pai que buscaremos honrar. Iniciada a terapêutica desobsessiva, acrescentou o médico abnegado, por meio da transmissão de fluidos restauradores do equilíbrio, desde ontem, teremos hoje o primeiro confronto no grupo em que se dará o tratamento que ele requer, após concluídos os serviços habituais na sua primeira fase. Desse modo, o irmão Empedocles levá-lo-á em desdobramento parcial, graças ao sono físico, a fim de participar do trabalho de urgência que a nossa emerenciana tem estabelecido. Enquanto isso, deve ele receber assistência fluidoterápica 4 vezes ao dia, objetivando-se desencharcá-lo das energias que o intoxicam. A presença dos guardiães impedirá a movimentação dos espíritos vulgares que se comprazem em piorar as situações emocionais dos obsessos. Preparava-nos para sair quando Dona Catarina se acercou do esposo, desdobrada pelo sono e com relativa lucidez, saudou-nos cordialmente. O marido nos apresentou com efusão de júbilo, explicando-lhe a respeito da nossa presença no lar, especialmente para atender Carlos. Ela exclamou, fiel à sua formação religiosa: devem ser anjos que vêm atraídos pelas nossas preces, louvado seja Deus. O benfeitor sorriu compassivo e redarguiu: somos sim teus irmãos, trabalhando para adquirir a angelitude, quanto tu mesma através dos tempos largos que nos aguardam. Mais importante do que os nossos títulos de merecimento, que os não temos, são as tuas preces e confiança em Deus, que agora passam a receber a resposta em forma de socorro. A senhora sorriu feliz e agradeceu. Porque outros deveres nos aguardassem, seguimos outro rumo. Embora atendesse às tarefas habituais, esperei a chegada do horário estabelecido para os compromissos extraordinários com certo grau de ansiedade, desejando colher dados que me esclarecessem com mais segurança a respeito das terapêuticas desobsessivas, especialmente a ministrada pela sábia irmã emerenciana. A virtude da paciência se adquire com vigilância moral e disciplina mental, que são fatores de harmonia para o ser. O fato de estarmos em ação socorrista num templo religioso com as suas características próprias espiaçava-nos ainda mais o interesse pela pesquisa, observação, diálogo e demorada meditação. Reconhecíamos a nossa imensa ignorância acerca de tantos acontecimentos, especialmente naquela área onde agora mourejávamos. Confúcio afirmou com muita justeza: estudar, observar e imitar sem pensar significa o mesmo esforço que andar sem rumo. Tudo quanto verdadeiramente sabemos é justo saber que sabemos. Mas o que não sabemos, cumpre-nos saber que não o sabemos. Nisto reside a sabedoria. Tínhamos dimensão do que não sabíamos e nós não envergonhamos de confessá-lo. Daí nos esforçamos por aprender e pensar, adquirindo o conhecimento que leva à sabedoria. À hora aprazada, comparecemos ao núcleo religioso, Dr. Bezerra e nós. A azáfama era grande em ambos os lados da vida. Espíritos especializados nos mistérios que ali se desenvolviam postavam-se pelos arredores externos da casa, precatando-a de algum assalto de entidades perturbadoras. À porta de entrada, alguns ex-aborígenes brasileiros, em trajes cerimoniais,
e ex-escravos vestidos a caráter recepcionavam os membros da organização, a maioria dos quais não se dava conta do socorro recebido. Felinto, o companheiro destacado pela mentora para assessorar-nos, recebeu-nos com expressões de afeto e conduziu-nos à benfeitora que supervisionava os serviços. Depois dos cumprimentos iniciais, percebendo-me as interrogações mudas, ela explicou-nos com solicitude. Dedicamos a noite de hoje a serviços especiais em favor dos consulentes da véspera, cujos compromissos no campo das obsessões são muito expressivos. Outros sim, atendemos os hóspedes psíquicos de alguns dos nossos frequentadores habituais e necessitados de vária procedência, que nos são trazidos por cooperadores dedicados à assistência direta e aos que conseguem sensibilizar, retirando-os da ociosidade ou da exploração viciosa aos semelhantes ainda domiciliados no corpo físico. Aplicamos-lhes o choque anímico antes de serem tomadas outras providências. Choque anímico? Interroguei admirado. Não se surpreenda o amigo Miranda, da mesma forma que na terapia do eletrochoque aplicada a pacientes mentais, os espíritos que se imantam recebem a carga de eletricidade, deslocando-se com certa violência dos seus hospedeiros. Aqui o aplicamos por meio da psicofonia atormentada, que preferimos utilizar com o nome de incorporação, por parecer-nos mais compatível com o tipo de tratamento empregado, e colhemos resultados equivalentes. Não ignoro o amigo que, do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais, que no caso de estarem em sofrimento, perturbação ou desespero, de imediato experimentam melhora no estado geral, por diminuir-lhe a carga vibratória prejudicial. A recíproca é verdadeira. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluida animal. Chamemo-la assim, que bem comanda, aturde-o, falo quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. E não se trata de violência como a pessoas precipitadas pode parecer. É um expediente de emergência para os auxiliar, pois que os outros propósitos não são os de socorrer apenas as criaturas humanas, sem preocupação com seus acompanhantes espirituais. A caridade é uma estrada de duas mãos, ida e volta. Após ligeira reflexão, voltou a explicar. Consideremos o médium como sendo um imã e os espíritos, em determinada faixa vibratória, na condição de limalhas de ferro que lhe sofrem a atração e, após se fixarem, permanece por algum tempo com a imantação de que foram objeto. Do mesmo modo, os sofredores atraídos pela irradiação do médium absorvem a energia fluídica, com possibilidade de demorar-se por ela impregnados. Sob essa ação, a teimosia rebelde, a ostensiva maldade e o contínuo ódio diminuem, permitindo que o receio se lhes instale no sentimento, tornando-os maleáveis às orientações e mais acessíveis à condução para o bem. Qual ocorre na terra, com determinada súcia de poltrões ou de delinquentes, a ação da polícia inspira-lhes mais respeito do que a honorabilidade de uma personagem de consideração. Por fim, elucidamos que, em nosso campo de trabalho, lidamos com as formas mais condensadas da energia próximas da matéria, ao que chamaríamos de expressões mais grosseiras do fluido, capazes de produzir num primeiro tentame resultados favoráveis e futuros cometimentos. Sem descer à beligerância ou à usança de forças iguais, não devemos desconsiderar que a aplicação de recursos equivalentes, porém
direcionados com objetivos superiores, logram o resultado almejado, que é despertar o infrator, a fim de que se disponha à recuperação para o seu próprio benefício. É também caridade cercear a um louco a liberdade, como se faz a um criminoso com a finalidade de o proteger de si mesmo, assim resguardando a sociedade que lhe experimenta a sanha. Em nosso setor de trabalho com os desencarnados, às vezes recorremos a tal providência, mediante a aplicação de energias próprias, de formações ideoplásticas e de outros métodos, como o amigo observará. Para tanto, não descartamos as crendices e superstições que jazem adormecidas em inumeráveis seres, empedernidos temporariamente em relação ao amor e aos demais sentimentos de humanidade. Desconhecíamos o método referido e preparávamos-nos para apresentar novas questões quando a mentora pediu-nos licença, explicando que já ia iniciar o culto. Depois do ritual referido anteriormente, o médium passou ao transe e a amiga prestimosa, assumindo as características de ex-escrava, saudou os membros do grupo e abriu a reunião. Ao ritmo das palmas e atabaques, entre odores de velas acesas, incensos e flores diversas, formou-se o círculo em frente ao altar, iniciando-se o programa de atendimento mediúnico. Seguindo a cerimônia externa, os médiuns trajavam-se com roupas brancas e notavam-se os colares que representavam, pelo formato e cores, os espíritos protetores com os quais operavam, conforme as tradições místicas do sincretismo religioso. Acompanhei as primeiras incorporações, estimuladas pela mentora, nas quais os benfeitores de cada aparelho saudavam a casa e os participantes, preparando seus instrumentos para os socorros aos obsessores, especialmente àqueles que se vinculavam aos cultos mais primitivos do candomblé, da quimbanda e seus derivados. Alguns desses seres espirituais deformados mantinham truculência e presunçosos arengavam ameaças, retidos pelos prestimosos auxiliares da tarefa, que se utilizavam de uma rede fluídica, impedindo-lhes a evasão. Usando expressões vis, afirmavam que ali se viam constrangidos, pois que o não desejavam, gritando por direitos que não facultavam àqueles a quem submetiam pela violência mais rude. Os mais perversos, que exibiam carantonhas apavorantes, atiravam dardos que se diluíam no ar ou arremetiam contra a barreira impeditiva, intentando rompê-la, sem que o lograssem. Era um campo de batalha, onde as forças mentais se enfrentavam. Podíamos perceber alguns Exus, conforme esclarecera Filinto, que iriam experimentar os choques anímicos, liberando-se das pesadas ideoplastias que o transformaram exteriormente, em razão do cultivo malsão das ideias extravagantes e hediondas. A diretora espiritual, que se encontrava no centro do círculo em movimento, chamou uma das médiuns e, segurando-lhe a cabeça, soprou-lhe aos ouvidos. Tratava-se de uma jovem de aparência frágil e pálida, porém dotada de grande sensibilidade. Ao receber o jato de ar, aturdiu-se e teve ligeira convulsão, sendo atendida carinhosamente. Percebi, então, que da rede saiu um espírito. Exu, como se houvesse conseguido romper a defesa e sem delonga incorporou-a de forma brusca, contorcendo-se com o olhar esgazeado, como se caísse numa armadilha. A união fluídica era de tal forma que parecia ter havido uma quase fusão ser a ser que se harmonizavam. O rosto pálido da médium adquiriu um tom vermelho escuro, consequência da aceleração sanguínea, e uma transfiguração modelou-lhe um quase símile do comunicante.
Quando pôde, com a voz rouquenha, semi-audível, passou a um vocabulário para mim incompreensível, na verbalização de que se utilizava, evocando a língua-mãe e nela se expressando. Captávamos a ideia, a forma-pensamento, carregada de horror, na qual expelia ódio selvagem em tal dose que me surpreendi. A irmã emerenciana, que prosseguia contendo a médium em transe, dialogou no mesmo dialeto, com inusitado vigor, e girando-a repetidamente como se a desenovelasse de ataduras fortes que a cobriam, parou-a de chofre e aplicou-lhe movimentos longitudinais, impondo sua vontade firme. Os ritmos aumentaram, e com a cantoria fizeram-se ensurdecedores. Nesse clima, ordenou no mesmo palavreado que nos compreendíamos em razão da forma mental plasmadora. Volte ao normal, você é espírito criado por Deus, é vivente com um destino para o bem. Desnude-se e saia dessa situação. José Manuel foi o seu nome no eito do Senhor Branco. José Manuel é você. Ouça e acorde. Trouxeram-lhe um incensador que foi movimentado em torno do espírito, que aspirava o fumo aromatizado e mais se agitava. Agora volte, ordenou-lhe com determinação. Acorde, José Manuel. Vimos que a face espiritual passou a sofrer uma metamorfose, e qual se fora anteriormente plasmada em cera, ora aquecida, começou a desfazer-se ao mesmo tempo em que a alegoria que o vestia, gerada pelas imposições ideoplásticas, passou a experimentar a mesma transformação, permitindo que surgisse um homem de 30 anos, cansado prematuramente, com marcas de chicote no rosto e nas costas, recordando os suplícios a que fora repetidamente submetido. Despertando e desembaraçando-se da constrição que prosseguia, padecendo pelo ódio que o minava, pôs-se a chorar, em ímpar desesperação agônica, a todos nos confrangindo. A benfeitora abraçou-o, depois segurou-o pelas mãos e lhe disse: lembre-se de Jesus crucificado sem culpa. Ele voltou e jamais acusou, sequer perguntou qualquer coisa ao negador, ou referiu-se ao amigo traidor. Pense em Jesus e perdoe. Você será feliz e tudo ficará esquecido. Cante agora, cante a sua vitória. O espírito não entendia a ocorrência em toda a sua extensão, mas sentia-se aliviado, qual se estivesse privado do oxigênio por algum tempo, e ao voltar a experimentá-lo, fruísse dor e êxtase. Subitamente desmaiou, provocando na médium um vágado simultâneo. Sem qualquer perturbação, a mentora deslindou-o da sensitiva e despertou-a com ligeiros tapas no rosto. Prontamente a moça acordou e foi devolvida ao círculo. Felinto, que nos percebia a perplexidade, sem que indagássemos, elucidou. Um tanto primitivo, sim, porém eficiente, talvez grotesco, no entanto, portador de excelentes resultados. O tratamento para enxuantropia foi demorado por causa da imposição da monoideia deformante e instilação exterior do ódio, além do que lhe jaziam em germe no ser atordoado, logo deixar o corpo pela morte infamante na punição que lhe aplicaram por coisa de pequena monta. A desimantação teria de receber uma técnica de choque através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente de dentro para fora, pelo despertar da consciência, e de fora para dentro, desregulando a construção física da aparência que lhe foi colocada por modelagem do psiquismo do agente e pelo paciente aceito. Agora ele dormirá para o necessário reequilíbrio do perispírito,
sendo recambiado pelos automatismos das leis a reencarnação, que o reajustará plenamente. Não lhe parece um tanto violento? Indaguei, sem objetivo de censura. Digamos, respondeu tranquilo, que é enérgico e inusitado para o amigo Miranda, enquanto para nós, pela familiaridade com estes fenômenos, já nos são comuns as ocorrências dessa natureza, sempre sensibilizando-nos ante a sabedoria divina, que no universo de socorro faculta meios próprios para atendimento a todas as necessidades, cada um de acordo com a especialidade em que aquelas se nos apresentam. E mais enfatizando a excelência da terapêutica liberativa, arrematou. Ouvi oportunamente nossa emerenciana dizer que Deus permitia a existência dos redutos e antros do mal, construídos pelos espíritos inferiores, porque estes mesmos ainda necessitavam desses aguilhões para despertar. O amor gera o amor, e a agressão produz resposta equivalente. Há aquelas nobres entidades que se encarregam de métodos superiores e sutis em nome do amor. Há também aqueles mais rigorosos, igualmente inspirados pelo amor para colimar os fins da felicidade. A joia esplende na montra luxuosa, em estojo de veludo, porque alguém a desentranhou do barro sujo e do revestimento grosseiro que lhe impedia o brilho. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais, facultando-lhe a explosão de beleza. Façamos o melhor ao nosso alcance, onde fomos colocados pela vida, e aí teremos realizado o dever, respondendo presente quando formos chamados à luta. Tudo muito claro, é certo e lógico. Os labores prosseguiam no mesmo ritmo, com segurança e prudência por parte da mentora, vigilante quão operosa. Agora estava no centro da roda um homem robusto que passava por tratamento algo semelhante ao anterior. No momento da incorporação, vimos ser trazido da área onde se encontravam os espíritos perversos, uma entidade relutante e blasfema, que foi aproximada do sensitivo, produzindo-se o fenômeno com rapidez. Estorcegando, o obsessor afirmava não abandonar os propósitos a que se aferrava. Espumejante de olhos que saltavam das órbitas, as narinas dilatadas, deformou a postura do homem que o hospedava mediunicamente, erguendo os braços e deferindo golpes no ar. Quando a diretora espiritual informou que ele iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava e cujo corpo não podia manipular, o espírito que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese, viscosa, abundante e fluidos escuros em quantidade, começou a sentir-se debilitado. Nesse momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez-se mais forte e começou a encharcá-lo de fluido animal, que lhe constitui envoltório e é retirado do fluido universal de cada globo. Encarregado de manter o equilíbrio dos órgãos, das células e das moléculas do organismo material. Essa energia de constituição mais densa produzia no comunicante sensações que o angustiavam, como se lhe gerassem asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal a que se afervorava. Passando a experimentar grande mal-estar, o comunicante pediu socorro e ajuda, de modo que lhe diminuíssem a aflição e o constrangimento a que se encontrava submetido. A irmã emerenciana falou-lhe então com gravidade. Por que reclamas, se é o que fazes ao teu próximo?
Sabes que o mal atrai o mal e, no entanto, prossegues exercendo-o. Não ignoras que és frágil, todavia, impões a tua mentirosa força. Se não tens exercido misericórdia, por que a pedes? Até quando ficares na ação do mal, este será a tua sombra e periodicamente serás alcançado pelo seu efeito danoso. Agora é o teu momento de decisão. Liberdade ou cárcere? Que preferes? Notamos a repentina mudança de tom emocional no espírito sofredor, que passou a suplicar. Anjo da justiça, dá-me outra oportunidade. Não sei exatamente o que faço. Ajuda-me para a liberdade e eu ajudarei também. Não represento a justiça que está presente na tua consciência. Sou apenas tua irmã que te busca para a felicidade. Confia, faze a tua vítima conforme agora o Senhor te faz. Segue em paz e medita. Chorando de sadia emoção derivada do despertar da consciência, o espírito foi retirado e conduzido a uma sala contígua. Prestamente, Felinto me acudiu esclarecendo. Ele irá ouvir uma ligeira palestra de orientação que lhe consolidará os propósitos nascentes, permitindo-lhe fixá-los no imo do ser, a fim de levá-los a bom termo. Ao terminar o serviço, será conduzido ao tratamento das chagas morais, refletidas no corpo perispiritual, em lugar apropriado em nossa esfera. A sua resolução positiva é débil e deve ser ajudada, a fim de que não retroceda. Tínhamos os olhos umedecidos pela emoção. Eram experiências novas e abençoadas, demonstrando a presença do Pai em todo lugar, impulsionando o homem para a sua destinação gloriosa e amparando a vida nas suas variadas expressões. Havia muito que aprender, observando e meditando. Dr. Bezerra acompanhava em silêncio e recolhimento as técnicas de socorro que ali se realizavam.